Paramos no último encontro, começando a falar das técnicas de esvaziamento, né? E falamos sobre qual é a forma que a Casa do Jardim, né, utiliza para desmanchar os campos magnéticos, os campos magísticos que são criados, ligando a pessoa às energias que foram projetadas pelo mago, né, ou feiticeiro. Nós vamos recapitular, né, o Vitor Ronaldo Costa, no livro dele, em Desobsessão e Apometria, ele simplesmente transcreve, conforme nós mostramos no último estudo, mas eu achei interessante trazer toda a parte do capítulo, né, que fala sobre esse desmanche, essa técnica de projeção de fluidos para que esse campo magnético seja desfeito. E essa parte se encontra no mesmo capítulo em que o Dr. Lacerda fala de arquepadia. Né? Ele fala de vários casos de magia, fala de arquepadia, mais adiante ele traz a técnica do desmancho. O desmancho. No atendimento às vítimas de magia negra, cuidado especial deverá ser dado aos campos negativos ligados aos objetos físicos, cadáveres de animais ou de homens, bonecos de cera, pano ou qualquer outro material usado para vestuário, roupas, travesseiros e toda a sorte de materiais imantados. Esses campos devem ser desfeitos. Há duas maneiras de desfazer o desmancho desses campos de força adversos. Pela destruição física dos objetos a que estão ligados, queimando-os, por exemplo. 2, através do levantamento desses campos no astral, retirando-os dos objetos a que estão ligados. Este processo pode ser feito à distância. Veja que o Dr. Lacerda ele fala da destruição física dos objetos. E aqui não há consenso no que é ensinado a respeito. Pai João de Aruanda, no livro Aruanda, ele já vai ensinar que esses objetos, a parte física, eles, uma vez que já foi feito todo o processo de imantação, ele não serve mais para nada, porque surge uma duplicata, um duplo etérico daquele objeto que fica no astral, e é este duplo que precisa ser destruído. Já o doutor Lacerda fala que uma forma de destruir seria pela destruição física, certo? Então, como somos estudantes e temos que avaliar, a gente não pode ficar preso a ninguém, inclusive, né, quanto aos ensinamentos do pai da apometria. Né? A apometria vem sendo desenvolvida, ele trouxe as bases, mas não podemos tomar os ensinamentos como verdade absoluta. Né? A gente precisa, havendo divergências, pesquisar, investigar, mas pelo menos o item 2 aí é confirmado, sim, pelas obras de Robson Pinheiro. Assim, eu me inclino mais para a posição de Pai João de Aruanda. Porque se a gente partir da premissa, né? O que é que o Espiritismo ensina? O mundo físico pode ser destruído e a vida, o plano extrafísico, remanescer. Não é assim que está lá no Livro dos Espíritos? Eu acho que seguiria a mesma lógica. É prática nossa bastante comum atirar o objeto enfeitiçado quando o temos em água corrente, um rio, riacho, etc. Ou mar. No desmancho, à distância,
costumamos projetar poderosos campos energéticos em forma de jatos de alta frequência. Estes jatos desintegram como se fossem de fogo os campos de forças negativos que imantam os objetos magiados. Quanto às orações de encantamento, bastante utilizadas pelos feiticeiros de todos os tempos, não é preciso preocupar-se muito com elas. Com a destruição dos campos magnéticos astrais, dos amuletos e objetos usados no trabalho de magia negra, todos os encantamentos, fórmulas mágicas e orações se desativam automaticamente, ainda mais que são afastados os agentes e guardiões do malefício. Ele está falando do desfazimento de maneira geral aos casos de magia, não especificamente aos casos de arquepadia. E pode não encontrar um agente, né, um mago ali, obsessor naquela hora, naquele momento. Né, devido ao passar do tempo, muitas coisas já aconteceram, né? Então, são magias bem antigas, não é bem provável que não se encontre, embora não seja essa regra, não seja uma regra absoluta. Pode sim existir casos que tenham esses magos atuando. E ele fala justamente que basta usar esses jatos de alta frequência, né, para destruir essas formas astrais. Lembrando que aqui ele comenta aqui no início, né? Muita gente tem o costume de atirar os objetos na natureza para desfazer. Isso é altamente questionável, porque talvez desnecessário, né? E até prejudicial, porque vai poluir ali a natureza, né? Agora, a gente sabe sim, e eu não me recordo o autor, que para que o processo de magia seja bem sucedido com o uso dos elementais, é importante que se faça em meio à natureza, né? Mas aqui ele está falando de uma prática que muita gente adota, né, no desmanche de atirar isso aí na natureza, né, que é coisa distinta. Alguém levantou a mão? Bem, turma, somente quero chamar a atenção que nós estamos até agora falando de campos magnéticos, de energia. E todo o processo que gera o que deve ser desmanchado, ele vem de uma energia de alguém que pegou de um lado, direcionou para o outro. Enquanto existir essa interação do mandante com o produto, aquele contexto vai ficar lá agindo de alguma forma, interagindo com alguém, um terceiro, sei lá quem mais, ok? Muito bem. Mas aí nós temos como acabar com essa festa. Primeiro é o problema, o primeiro do fogo, né? Aquele princípio, atacar o fogo com fogo. Porque nos incêndios de mata, etc., como é que nós fazemos? Nós fazemos uma leira, taca fogo e ele, de alguma forma, vai gerar um certo bloqueio. Então, o fogo, eu concordo, é a melhor, como é que eu diria? Você está injetando uma energia diferenciada que, via de regra, vai de encontro àquilo que está sendo mantido ali, ele vai de encontro e termina quebrando todo esse contexto, ok? Os jatos de água a alta frequência. A resposta está aí também. A alta frequência é que nem você tem um rio, um córrego correndo à sua frente, você quer de alguma forma impedir. Se você pegar uma tubulação de alta potência, de redirecionar em sentido perpendicular àquele rio, a tendência é ele mudar de direção também. Entendeu? Então, jatos de alta frequência a energia, a forma, os elétrons, vai agir de tal forma que vai também quebrar todo esse sistema. Porque tudo isso é um sistema energético, ok? E não tem jeito. E agora, o velho problema, quando os feiticeiros ainda estão atentos, estão cuidando, muitas vezes despendendo uma energia estúpida, né?
enquanto eles estão ali cuidando, vai ser um pouquinho mais difícil acabar com aquele produto, né, aquele processo. Mas com o tempo ele vai ficar cansado e vai dar o fora. Mesmo, ele usou elementos da natureza, menos os elementos da natureza vai perder o interesse por manter aquela estrutura e termina acabando, né, com aquela feitiçaria, vamos chamar assim, né, aquele processo, ok? Para a anulação dos efeitos dessas orações, etc., contribui também a projeção, que sempre fazemos, de campos vibratórios de alta frequência. Eles envolvem o paciente e o protegem contra quaisquer resquícios da baixa frequência de formas pensamento emitidas pelo feiticeiro. A coroação do desmancho, no entanto, a melhor vacina contra assédios e agressões trevosas é levar a vítima de magia negra à prática do evangelho, principalmente no lar, e a uma vida moralmente sadia e espiritualizada. A prática do amor e da caridade tornará a pessoa cada vez mais imunizada e protegida. Vejam que o Dr. José Lacerda dá ênfase na projeção de campos vibratórios de alta frequência, que nada mais são do que a projeção do fogo etérico com salamandras, ou a projeção de energia com a intenção de desfazer os efeitos daninhos da arquepadia, da magia negra ou da feitiçaria. Quando ele fala em campos vibratórios de alta frequência, nós devemos entender que o operador e a equipe está sintonizada com o alto, com pensamentos elevados e aquele propósito de fazer o bem. O que dá àquela energia uma alta frequência capaz de desmanchar o morbofluido, as formas pensamentos daninhas ou duplo astral criados em razão da magia negra. Mais adiante, Dr. Lacerda fala da necessidade de a pessoa que está buscando apometria, e aí podemos até incluir também outras terapias, de ela fazer o esforço de se conscientizar, de trabalhar pela sua melhora, né, na sua postura moral, sentimental e de pensamentos, o que os espíritas chamam de reforma íntima. E de fato, esse esforço para se tornar uma pessoa melhor, esforço na prática, na conscientização, né, no seu autoburilamento, é o que deixa a pessoa mais fortalecida contra a ação de feitiços, magias negras, mandingas, etc. E não podemos ficar dependentes ad eterno, né, e totalmente dessas terapias, né, apometrias e outras terapias, já que cabe a nós fazer o esforço de tentar evitar ou minorar a ação daninha de magias negras e feitiços. E é verdade quando o Dr. Lacerda diz que a prática do amor e da caridade tornará a pessoa mais imunizada e protegida. De fato, né, a prática do evangelho, no sentido mais puro, né, dos ensinamentos, dos princípios ensinados por Jesus e de outras formas ensinadas pelos mestres do Oriente, nos traz uma proteção contra a ação daninha de magias e feitiços. Mas Ramatiz fala no livro A Missão do Espiritismo que somente o homem radicalmente evangelizado é imune a magias, feitiços e a processos obsessivos. Ou seja, praticamente ninguém está imune, já que todos nós temos fraquezas e falhas e estamos matriculados na escola terrestre, a escola primária, onde todos nós temos algo a aprender.
Agora, João Pedro Farias Rodrigues, falando da queima de objetos no plano astral. A técnica operacional de queima de objetos no astral é bastante utilizada em conjunto com a técnica que trata da destruição de bases no astral, quando necessitamos realizar uma limpeza em regiões onde há muita concentração de objetos utilizados em práticas de magia, como irradiadores de energias desarmônicas que poderão estar ativos ou inativos. Esse processo de queima poderá ser controlado pelos socorristas espirituais através do fogo etérico ou por descargas eletromagnéticas. Porém, quando houver orientação para esse fim, os servidores encarnados poderão realizar esse procedimento de queima por projeção mental de fogo à distância. Vejam então que bases encontradas no astral inferior podem ser destruídas ou aproveitadas também, conforme vemos nas obras de Robson Pinheiro, né, conforme a orientação da equipe espiritual. Porque aquela base ela pode ser útil para as falanges do Cristo, pode servir de um ponto de apoio dos socorristas no umbral. E quando não houver essa serventia, né, de ser reaproveitada, ela tem que ser destruída. E, normalmente, numa sessão de apometria, quando existe esse trabalho conjunto da equipe espiritual com a equipe no plano físico, os mentores, os trabalhadores do plano astral, eles vão utilizar o ectoplasma dos encarnados e todos ali, encarnados e desencarnados, em comunhão de pensamento, vão aglutinar aquela energia no sentido de destruir aquela construção no astral, né, quando for o caso. A equipe deve mentalizar um fogo mesmo e colocar a intenção de destruição durante todo aquele processo. E aí o João Pedro prossegue na explicação desse tópico. Não é preciso dizer o quanto de força mental ideoplástica é necessária para se provocar esse fenômeno de dinamização de energias para a queima de objetos no plano astral. Durante o processo de queima, poderá ocorrer que alguns seres da natureza ligados ao fogo se apresentem espontaneamente, colaborando com a higienização, o que podemos permitir, sem mais nada, solicitarmos desses seres. O procedimento de aplicação consiste na sintonização mental do objeto a ser queimado, seguido da mentalização e da projeção de um campo de força com energias específicas para a propagação de fogo. Primeira observação que o João Pedro Farias faz é sobre um requisito que é fundamental na prática da apometria, sem a qual a apometria não funciona. Isso serve tanto para esse processo de anti-Goécio, como para qualquer outra aplicação daquelas leis da apometria que exige sempre o foco mental. Não é só visualizar e imaginar e não colocar intenção. É necessário visualizar, concentrar-se e colocar a vontade, a intenção para aquele objetivo. E aí ele, em seguida, faz uma consideração sobre a aproximação de seres da natureza. Se a visualização, o trabalho é com o fogo etérico ou astral, que é plasmado, né, a intenção de desfazer
o morbo fluido, as energias daninhas do feitiço, da magia negra, naturalmente essa visualização vai atrair, e ele observa isso sem a evocação desses elementais, esses seres aparecem espontaneamente, porque você visualizou aquele elemento ligado a esses seres. Então isso pode acontecer. Inclusive, isso também é ensinado por Wagner Borges. Vocês podem conferir lá no canal dele. Também tem um recorte, um ou dois, nesse canal de estudo de apometria. E o fenômeno acontece na aproximação desses elementais. Acontece sim de uma maneira natural, bastando você mentalizar, visualizar e se sintonizar com o habitat ou o elemento ligado àqueles seres. Né? Eles podem aparecer. Eu, pessoalmente, gosto de não só visualizar, mas também de evocar os elementais para realizar determinados trabalhos. Há quem não concorde e diga que trabalhar com os elementais, evocar os elementais é algo ruim. Eu discordo, eu entendo que pode ser usado para o bem. E uma vez finalizado o trabalho com os elementais, você precisa dispensá-lo. Inclusive, isso também é ensinado por Wagner Borges, que um índio aparece para ele e fala, né? Agora você precisa dispensar, né? E ele fala assim, vai embora. Isso também é ensinado pelo pai Joaquim de Aruanda em uma entrevista no canal de Jefferson Viscardi, Diálogo com os Espíritos. Não me recordo qual foi a entrevista, mas igualmente o pai Joaquim fala nessa entrevista que é necessário dispensar os elementais após evocá-los para determinada finalidade. No curso Master em Apometria, da plataforma dos estudos do Colegiado de Guardiões da Humanidade, nos é ensinado que é necessário chamar também a presença de espíritos que são peritos no manejo dos elementais para trabalhar com eles, né? Já que esses espíritos especialistas poderão nos assessorar e eles têm uma visão, lógico, né, mais ampla que a nossa e poderá estar fazendo todo o suporte do trabalho com os elementais ali naquele momento. Mas voltando, o que João Pedro está falando aqui é tão somente da utilização do fogo etérico ou astral nesse procedimento da antigoécia, sem a evocação dos elementais. O que ele está dizendo é que tão somente visualizando o fogo etérico, alguns seres ligados ao fogo, como as salamandras, vão se aproximar. E ele fala que é necessário fazer uma sintonização mental, né, do que é que precisa ser queimado e projetar esse fogo. Mais adiante, ele vai trazer um roteiro, né, que é o próximo slide. Não, eu ia falar, Gabriel, uma coisa, na verdade, é até uma Fale, Thiago. exemplificação, não é, de um tempo atrás, não é, que eu lembro que como é que é mesmo a ajuda dos elementais nesses desfechos aí. Eu lembro que uma vez eu estava estudando magia, né? E aí eu fiz mesmo, né, um trabalho, um feitiço, na verdade, na época, de amarração, né? Me lembro que eu fazia de amarração e tudo lá, colocando assim porque eu tinha pensado que eu tinha visto o meu irmão de vidas passadas, e encontrei com ele nessa vida, não sei o quê, aquele amor roxo de irmãos. Falei, não quero mais perder ele. E aí eu mesmo fiz, né? Aí, como coisa.
E aí me lembro uma vez que um espírito, na hora, na época, assim, dizendo que era o mentor desse meu amigo, que é o dirigente desse coven que tinha lá, que chegou para mim assim: desfaça tudo que você fez, queime, né? Isso na parte física, não é? Porque eu usei artifícios físicos para fazer, não é? Eu não sei da parte mental, né? Da parte astral do que foi feito, não é? Mas assim, mas em termos assim, eu não vejo outra estratégia assim de queima, né? Porque o fogo incinera, não é? Tanto na parte física mesmo, com, ele acaba qualquer coisa, não é? Ele fica lá as cinzas, não é? E também na parte etérica também, né? Que com a ajuda das salamandras, né? Até mesmo do próprio vento solar, que você sente mesmo uma energia, até mesmo quando a gente passa em qualquer reunião, quando a gente faz, passa o vento solar, você sente aquela vibração, tudo na chegada dele, você sente que o ambiente está até calmo, quer dizer, teoricamente, naquele momento da atuação dele, né? E eu não vejo assim outra saída assim para ver, na minha visão, né, de como o fogo, né, assim ele consegue ter uma eficácia nesses trabalhos assim, né, de evocação dele, né? Que aí foi isso que eu trouxe como Mas vamos ver, a gente tem ilustração. mais coisa aqui à frente, tá? Tirado do livro Aruanda. E olha como é que o pessoal da Casa do Jardim, né, faz atualmente. 1. Concentrar-se na mobilização da energia necessária. 2. Sintonizar com os objetos que deverão ser queimados. 3. Projetar um campo de força envolvendo os objetos. 4. Criar a imagem mental de fogo queimando os objetos. 5. Projetar a imagem mental de fogo sobre os objetos. 6. Manter a concentração na projeção mental de fogo sobre os objetos até a queima total. Hum. Essa duração que tem, né, tendo esse roteiro, né, é durante uma sessão de apometria com os comandos, né, até, no caso, a pessoa que esteja passando por essas demandas, aí, como é que eu posso estruturar melhor? Ah, uma durabilidade, vamos supor, de uma sessão que pode durar meia hora, 20 minutos, 5 minutos, né? Porque acho que cada item aí Eu acho tem uma minutagem certa para isso. Né? Tem um tempo para poder você começar a idealizar, não é? Você criar essa forma, visualizar, ter o poder também. Se a pessoa ainda tiver não tiver ainda uma apuração de uma vista mental mais elaborada, não é? Ela já no foco vai ter mais tempo ainda, né? Desse processo. na equipe tem que ter alguém que tenha evidência ou clarividência, né, para poder estar enxergando espiritualmente esse morbofluido, esse objeto, Uhum. certo? Ou se o próprio operador tiver esse objeto. Então, ele tem que fazer uma conexão, primeiro, com a pessoa que está vendo. A pessoa precisa descrever, ou até projetada, ou vidente, ou desdobrada, viu? O médium desdobrado vendo. É duas formas. E aí tem que passar as informações para o operador estar direcionando essas energias, né? Ele descreve como é que é, e aí Sim, direciona essas energias para esse objeto, sim. tá? Aqui existe a criação fluídica nefasta da magia, né? Que é identificada, e aí alguém está descrevendo e o operador está ali direcionando, junto com a equipe, o fogo, visualizando o fogo etérico queimando esse objeto. Certo?
Certo, certo. É assim que tem que ser feito, né? Toda uma equipe Aham. é unida ali, sintonizada, a equipe sintonizada entre si e com os amparadores, e aí sim essa energia chega, né, nessa frequência, nessa mesma força contra o objeto que está sendo destruído. E aí o operador fica ali, o operador fica comandando, dando os comandos, direcionando, fazendo contagem, projetando e todos ali colaborando e acompanhando e direcionando essa energia para o objeto. Inclusive o consulente também, a pessoa que está sendo endereçada, né, no caso, que está com esse fluido mórbido, a pessoa também que está sendo, ela também, será que também, ela pode também projetar também e até, entre aspas, ajudar também a equipe? Essa ajuda daquele que está sendo tratado, Sim. eu tenho cá minhas dúvidas, porque já tive a oportunidade foi colocado para fazer o trabalho, o cara desenvolveu um processo de curiosidade que só atrapalhou tudo. Eu ainda não tive a oportunidade de pegar Concordo, alguém, viu? botar, sentar, Entendi, vamos certo. trabalhar aqui. Uhum, Sempre, todas as vezes que sim, levava, o indivíduo, ele era o central do processo, né? Quando sim, colocava lá, sempre dispersava de algum jeito e terminava a atrapalhar, inclusive, alguns médios mais sensíveis. Eu sempre achei melhor deixá-lo fora, quieto, se concentre aí fora, fica aí quieto, não pense em nada, faça uma leitura, mas dentro do contexto com a equipe, eu ainda não aprendi a fazer. certo. E se ele estiver no local, ele não precisa estar participando, né? Mesmo se ele seja espiritualista, se a pessoa não está bem, ele está ali para ser tratado, né? Vamos prosseguir. Eu vou fazer a leitura agora de um trecho, é uma narrativa do personagem Alberto, que foi vítima de um processo de magia negra, feitiço com. Acho que foi feitiço com sapo, costurando a boca do sapo, salvo engano, né? E tava a esposa dele orando, a esposa do personagem Alberto estava orando, aí apareceu a mãe dele desencarnada, apareceu a equipe de Pai João para socorrê-lo. Aí ele vai narrar como é que foi empregado esse trabalho de antigoécia, nesse caso. Enquanto a mãe desencarnada ministrava recursos fluídicos para Alberto, Pai João chamou até nós alguns espíritos da natureza. Concentrando-se, ele parecia entrar em contato com alguém que se encontrava distante. O ambiente da casa logo se iluminou, quando formas que se assemelhavam a línguas de fogo começaram a penetrar pelas paredes, atravessando móveis e se localizando em torno de Alberto Nogueira. Eram os elementais conhecidos como salamandras, que, ao comando do Pai Velho, envolviam o nosso protegido com uma cortina de fogo etéreo, de tal modo que, por alguns minutos, um verdadeiro furacão de energias pareceu varrer o ambiente, concentrando em seu centro o corpo de Alberto. O fenômeno era maravilhoso de se ver. O remoinho de fogo etérico produzido pelas salamandras era tão intenso que sentimos o calor produzido enquanto presenciávamos a queima do material tóxico que gravitava em torno da aura de Alberto. Tão somente alguns instantes foram necessários para que não mais houvesse mancha alguma girando em torno dele. As salamandras a seguir se retiraram para proceder à limpeza dos demais cômodos da casa do nosso tutelado. Das paredes escorria um fluido pegajoso que se derretia com a ação dos elementais, assim como o que se despregava dos móveis, que também exalavam uma substância escura e contagiosa
certamente produto do intenso magnetismo irradiado por ocasião do enfeitiçamento. Nada passava despercebido dos espíritos da natureza. João Cobu coordenava o processo com seu pensamento vigoroso, estalando os dedos, enquanto de suas mãos uma profusão de raios era liberadas, atingindo toda a energia mórbida localizada no ambiente. Quando a ação terminou, Alberto Nogueira parecia respirar aliviado e o suor intenso não mais se fazia perceber. A taquicardia cedera e o aparelho cardíaco retomara seu ritmo regular. Graças a Deus! Gritou a mulher de Alberto assim que o viu abrindo os olhos e sorrindo. Nossa Senhora Aparecida ouviu minhas orações. Voltando aqui para esse slide, vejam que eu li 2 slides que foi uma só narrativa que está lá no livro Aruanda. Aqui, o autor espiritual, Ângelo Inácio, ele narra nos bastidores do astral como é que acontece o trabalho de antigoécia feito pelos espíritos, em decorrência das orações da esposa de Alberto. Então, como vocês podem observar, o trabalho das salamandras se dá inicialmente em torno da aura do assistido e depois é expandido para todos os cômodos da residência do assistido, para os móveis, a fim de queimar toda essa energia nociva, né, que fica impregnada em toda a casa. Aqui nós tivemos uma observação que após a ação das salamandras, o que é que acontece, né? Existe uma espécie de transmutação. Aquela energia se torna um fluido que se derrete e depois aí penso eu, o que é que seria bom, na minha opinião, utilizar uma limpeza complementar para tirar aqueles resíduos que foram transmutados pela ação do fogo. Essa limpeza seria através da visualização criativa também, ou do trabalho com os elementais da água, que faz uma limpeza diferente dessa limpeza do fogo. É uma limpeza de tirar a sujeira, ou também com os elementais do ar, com os sílfides. Uma outra observação importante é que Pai João de Aruanda ele faz esse trabalho de desmanche atendendo a prece de um encarnado. Veja que não é uma narrativa que ocorre dentro de um contexto de atendimento de apometria, embora seja importante para os estudos. Mas é importante a gente saber que os espíritos têm N alternativas para lidar com certos problemas. E aí eu pergunto, será que sempre é necessário a apometria para o desfazimento de feitiços e magias? A resposta é: depende do caso, depende da complexidade e da gravidade daquele caso. Cada caso tem a sua particularidade e, a depender, é necessário sim buscar ajuda de equipes especializadas no trato da antigoécia para poder fazer esse trabalho, né, de desmanche. Até porque existe muita mobilização de energia anímica dos encarnados, de ectoplasma, nesses trabalhos de antigoécia, principalmente quando ele é mais complexo, mais denso e requer uma mobilização maior de fluidos. Aqui nessa narrativa, veja que João Cobu, como operador, como coordenador do processo, ele utiliza a força da vontade para direcionar
as salamandras para atuar em torno da aura do assistido, né, Alberto, e por toda a casa de Alberto. E ele também estala os dedos. Veja que os espíritos também podem usar esse recurso, embora eu entenda que não é imprescindível para todo caso. É bom? Ajuda? Sim. Por quê? O estalar dos dedos serve como uma ferramenta de aglutinação do fluido cósmico para poder fazer frente a esses desfazimento de magias. Então, ajuda na concentração e na aglutinação dos fluidos nesses trabalhos. E por falar em recursos diversos à disposição dos espíritos no enfrentamento da Goécia, veja o que diz Pai João de Aruanda no livro Magos Negros, Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita. Pergunta 76. Como desfazer um trabalho de feitiçaria numa casa espírita? Ou somente em uma casa umbandista se poderá desmanchar o feitiço? Resposta. A solução do problema, isto é, do feitiço e de suas consequências nefastas, não depende de uma ou outra bandeira religiosa, mas de ser o agrupamento mediúnico seguro, estudioso e conhecedor dos intricados processos tocantes à feitiçaria ou mesmo à magia. O sucesso depende igualmente de uma assistência espiritual superior e que entenda do tema para abordá-lo com eficácia e sem prejuízo dos integrantes do grupo. Seja onde for, para desfazer um feitiço, não há nenhuma necessidade de usar métodos análogos ao do feiticeiro. Em outras palavras, é desnecessário realizar oferendas, despachos ou outras coisas semelhantes, que são, na verdade, impróprias ou sem nenhum valor energético para o enfrentamento dessas situações. Veja que o título dessa obra é Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita. Mas se aplica esse conhecimento que nós estamos colocando aqui à prática da apometria, independentemente de ser realizada por uma casa de umbanda ou por uma casa espírita. E é preocupação de muitos se determinados trabalhos só podem ser desfeitos numa casa de umbanda ou não podem ser desfeitos numa casa espírita. A questão é, independentemente de ser uma casa espírita ou uma casa de umbanda, o que Pai João está colocando aí é que as pessoas que fazem parte da equipe de trabalhadores da Antigoécia, seja no plano físico ou no plano extrafísico, devem estar capacitadas para lidar com esse tipo de trabalho. Então, os membros, da equipe precisam estudar, precisam estar capacitados, precisam conhecer a apometria, estar sempre estudando a apometria e desenvolver as habilidades necessárias para esse tipo de trabalho. Igualmente, os membros da equipe do plano físico deverão se certificar se a equipe espiritual também está capacitada para esse tipo de trabalho. Porque não é todo espírito que consegue lidar com a Antigoécia. É necessário que eles sejam também capacitados e habilitados. O Pai João, por exemplo, era um preto velho, mas que foi um mago branco que tem o conhecimento dos processos intrincados da magia.
Então, o dirigente e os demais membros deverão averiguar, questionar, ver quem são os espíritos, o que é que eles fazem, do que eles são capazes de fazer e se eles estão preparados para o trabalho que é realizado na apometria, né? O trabalho de antigoécia. Veja que Pai João também ressalta que não é necessário o emprego de qualquer elemento material nesse trabalho. Nós respeitamos as diversas linhas, as casas de umbanda que utilizam elementos materiais, muitos ainda sentem essa necessidade. Isso vai de acordo com as preferências, as necessidades ainda daquele agrupamento de pessoas. Mas no trabalho da apometria não é necessário. Se alguém disser que na apometria tem que ser feito despacho, oferenda, isso não é apometria. Lembrando também que a apometria não é espiritismo. A apometria nasceu do espiritismo porque o seu idealizador, o José Lacerda de Azevedo, era espírita, porém ela pode ser empregada tanto na casa espírita como numa casa de umbanda. Enfim, não é necessário no trabalho da apometria oferendas, despachos ou emprego de elementos materiais. O que é necessário? O conhecimento da técnica, o emprego da vontade firme para aglutinar os fluidos e direcionar essa energia para um determinado objetivo. O interessante, André, é falar, a sua última frase, né? A apometria não é espiritismo, mas é tão difícil a gente conceber que não tem nada, por conta de que a apometria tem a participação dos espíritos, né? Tem da equipe espiritual para que e dos próprios espíritos envolvidos, né? Desencarnados, que podem estar naquela, sendo alvo, sendo objeto da ação da apometria. Mas o que eu ia falar é a questão da solução de feitiçarias em casas espíritas. A gente fica na cabeça que é mais em casa de umbanda desfazer, porque eu acredito que é muito difícil você ver uma casa espírita trabalhando com esse tipo de trabalho. Talvez uma casa espiritualista seria até mais comum, mas uma casa espírita eu acho mais difícil a gente ver trabalhando com essa coisa de feitiçaria, porque eles nem admitem que exista, né? Muitos espíritas nem admitem, isso é coisa digamos assim, que eles acham, é muito misticismo, é coisa de atrasado, porque, né, envolve outros espíritos para poder desfazer isso. Então, eu acho que por conta disso a gente vê mais, acha que só pode ser feito em casa umbandista, ou até talvez em candomblé, mas no espiritismo é mais difícil a gente ter isso na cabeça que numa casa espírita pode ser feito. Muito bem, Darlene. É só sair do ortodoxismo, né? Abrir a mente, esses espíritas aí que não acreditam, né? Se eles não querem abrir a mente, realmente fica difícil, né? Mas aí está explicado Eu tô, que uma casa espírita pode sim tratar esses casos de magia. Fale, é, fale, meu irmão. é até um pouco de polêmica também isso, né? Já que nesses estilos de trabalho, é um trabalho espiritual como qualquer um, podendo ser também dentro, pronto, lá da Umbanda, não é? De ver mesmo assim, de qual tem a grande necessidade também de se fazer nesse seu último estrofe, né, a parte do último texto, né? A questão de realizar oferendas, despachos ebóis, que até mesmo, né, no próprio, né, livro de Aruanda, ele contextualiza isso também. Mas, trazendo
para dentro de uma casa umbandista. Chegando lá dentro, uma pessoa, não é, que tem, né, um caso de obsessão simples, vamos supor, um caso lá, né? E de repente descobre que foi feito um feitiço para ela, como tem alguns casos lá, o Lobo até pode até sinalizar também aí, se estiver sendo equivocado ou errado. Esse tipo de trabalho, vamos supor, chega lá, é necessário mesmo fazendo tipo de trabalho envolvendo ebó, despachos ou qualquer outra coisa, que ele é um condensador energético ali, que vai propiciar aquele engajamento, aquela força, né, de propulsão ali para poder gerar melhor energia, não é? Ou se não, deixar dentro ali de um trabalho coletivo ali dentro da casa de Umbanda, juntar os gerentes da casa, os médicos específicos, e fazer também um trabalho ali, não necessariamente só ligado também à parte dessa coisa, entre aspas, fetichista de ver, porque o povo lá, quando quer ver, gosta de ver folha, gosta de ver ebó, gosta de ver vela acendendo por aí, e acaba sendo mistificando também um lado disso, que quer ver mais, só acreditam, na verdade, só acreditam em ver um prato ali, o Agdá feito ali, o trabalho, do que de uma força mental sendo também ali trabalhada pelos dirigentes, médiums, né, da casa de Umbanda, né, fazendo esse trabalho. Como o Darlene acabou de falar, né, pode também ser um centro universalista, não é? Que aí pode trabalhar. Mas se chegar dentro de uma casa, vamos supor, lá o guerreiro de Oxóssi, que, né, já tô esse tempo todo ali, e ver um trabalho sobre isso, né? Eu me lembro que uma vez aconteceu isso, André, eu estava cabonando ainda, já tem um ano e meio, um ano e meio isso, onde eu vi mesmo, né, que chegou só na força do pensamento. Quem fez foi o... Oh, meu Deus do céu. A gente estava lá, Lobo, lá embaixo, Lobo. Foi uma gira de caboclo ou preto velho, eu não recordo. Chegou uma pessoa que estava do meu lado, era um consulente que estava do meu lado ali, né, com um outro médium. Sultão desceu para vir fazer lá um trabalho, e onde ele fez um trabalho sem usar nada. Ele só usou a força do pensamento. Ele pediu para todo mundo ficar em círculos, ele ficou no centro com esse consulente e pegou, André, aqui, ó, na fronte de cada um. Ele fez assim, né? Ele pense, 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 pense. Daqui a pouco começou lá, né, fazer esse trabalho. A pessoa saiu de lá tranquila depois disso, né? Ou seja, até onde podemos ver uma necessidade de um trabalho envolvendo uma coisa, né, fluídica, trabalhada por um espírito lá que está colocando um grupo de médios dentro de uma casa umbandista, né? Essa mesma casa depois chega também um outro trabalho que quer ver também isso, né? Para fazer oferendas, despachos, ebós, o que for, como condensador energético, para poder só porque ele vai só dar um gatilho a mais, não é? Ele pode ter força, claro que vai ter força, não é? Mas ele vai ter só um gatilho para isso. A palavra mágica que o Tiago falou é condensadores. Uhum. Tudo que for usado, basicamente pelas experiências que eu tive junto a Marujo, ele explicou que são condensadores, mas os trabalhos é feito pelo resto do pessoal mesmo. Vai em frente, André. Pronto, valeu. Vai, André. Pois é, mestre, assim, eu gosto de ver o valor em todas as coisas. Gosto de ver que tudo tem valor, que cada lugar tem sua forma de trabalhar. Não desprezo o uso de despacho, de oferendas, de elementos materiais, de cada linha, né? Mas o que me chama a atenção aqui no finalzinho, eu nem destaquei. Ele fala assim, ó, sem nenhum valor energético para o enfrentamento dessas situações. Né? Eu acho que seria algo para se pensar, viu? Ele, tipo assim, falou, não serve para nada. Não serve para nada. Isso também é a mesma coisa. Também pensei nisso. Quando se destrói o condensador energético físico, automaticamente destrói o astral? Ou é outra coisa, é outro trabalho? Não.
é criado um morbofluido, certo? Um duplo, certo? Daquele condensador, daquele objeto. O condensador é objeto, né? Ligado à pessoa, correto? Sim. Não é? É. Ele tem Isso. que estar com algo Isso. para a pessoa estar recebendo. Uhum. Então, ele usa aquele condensador, é criado um duplo, e ele fala que o que mais importa não é, depois de feito todo o processo, ele fala, o que mais importa não é o objeto físico, o condensador físico, mas o que foi criado duplo astral, que está ali com um morbofluido, certo? Que condensou as energias nefastas que está ali agora no plano etérico astral, certo? Ele vai explicar mais adiante isso aí, tá bem? Agora, o que Lacerda fala no livro dele, né, eu mostrei para vocês, ele deu importância, sim, aos objetos físicos, né, o que vai contra essa ideia de relevância do condensador físico, né, após todo o processo.